Já há algum tempo, o Chile tem preparado o projeto de uma nova Constituição Federal, com o objetivo de substituir a Constituição ainda em vigor, promulgada em 1980 durante o governo de Augusto Pinochet. A ideia, como sempre, é trazer mais direitos para o cidadão chileno, especialmente para as minorias, promover igualdade e combater a pobreza. Na prática, porém, nós sabemos como a coisa funciona. Não há reforma política que não seja realizada com o objetivo de aumentar o poder do Estado e de reduzir os direitos fundamentais e a liberdade dos indivíduos. E analisando a proposta constitucional apresentada pelo Legislativo chileno, não resta nenhuma dúvida: a possível nova Constituição do Chile é, sob todos os aspectos, uma catástrofe. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Para início de conversa, podemos afirmar categoricamente que a proposta constitucional chilena está carregada de progressismo. O texto já se inicia com um preâmbulo que utiliza a expressão nosotras e nosotros, que por óbvio não tem tradução para o português, mas que demonstra o interesse progressista dos constituintes, algo que fica ainda mais óbvio quando lemos que o processo constitucional se deu de forma paritária, ou seja, com a mesma quantidade de homens e mulheres dando pitacos. Bom, pelo menos eles não escreveram nosotres, então talvez haja ainda alguma esperança. Logo no primeiro artigo da nova Constituição, vemos que o Chile é tratado como um país plurinacional, intercultural, regional e ecológico. É claro que o ecofascismo daria suas caras nessa proposta constitucional. E você é capaz de imaginar o tamanho do estrago na economia de um país se o ambientalismo progressista estiver presente já no primeiro artigo de sua Constituição? Essa loucura ambientalista segue no segundo artigo, onde lemos que o ser humano possui uma relação indissolúvel com a natureza. Qual é a razão para esse tipo de afirmação constar em um texto constitucional? Simples: ecofascismo. Não por acaso, esse mesmo artigo também afirma que é um valor intrínseco da República Chilena a igualdade. Mas em qual sentido? Pois é, o texto não explica, e isso é um problema. E a coisa ainda piora no artigo seguinte, em que lemos que o Estado deve garantir, além dos direitos individuais, os direitos coletivos de sua população. Bem, nós libertários sabemos que não existem direitos coletivos, e que tudo o que se classifica nessa categoria existe basicamente para diminuir os direitos naturais dos indivíduos. A partir do artigo 6º, lemos sobre questões de gênero, dentre elas a tal paridade nos cargos públicos, ou seja, a determinação de que devem ser concedidas a mesma quantidade de vagas para homens e mulheres. Também existem artigos garantindo direitos a mulheres, minorias, pessoas com deficiência, dentre outros grupos. Sim, tem artigos para todos os gostos. Afinal de contas, existem 388 artigos e 57 disposições transitórias, números que fazem nossa Constituição Federal parecer enxuta e sucinta. E para o terror de nós libertários, essa proposta constitucional afirma, em seu artigo 127, que a natureza tem direitos. No artigo 129, lemos que o Estado chileno tem o dever de combater as mudanças climáticas. E no artigo 138, nos lembrando do artigo 5º de nossa Constituição, é dito que o Estado protegerá a função social e ecológica da terra. Em outras palavras, ninguém terá propriedade efetiva de nenhum pedaço de terra. Tudo será mera concessão estatal, uma vez que o governo poderá determinar a qualquer momento que sua propriedade não está servindo à sua função social e ecológica, seja lá o que isso signifique. No âmbito da configuração política, a nova Constituição prevê a possibilidade de reeleição imediata e a substituição do atual Senado por uma Câmara das Regiões, formada, como o nome sugere, por representantes das 16 regiões que compõem o país. Há também previsão de criação de um sistema previdenciário público, uma vez que o país possui atualmente apenas formas privadas de aposentadoria. Já no quesito economia, bem, a tragédia está armada. O artigo 182 estipula que o Estado deverá ser responsável por fomentar a economia, bem como por prevenir os abusos do mercado. E como piada pouca é bobagem, o texto constitucional tem a coragem de afirmar no artigo seguinte que o Estado utilizará seus recursos de forma razoável, inteligente, eficaz e
eficiente, como se fosse possível o governo ser eficiente, algo que eu já expliquei em meu vídeo de nome Não Há Quem Limpe o Estado e Seus Princípios, disponível aí no card. Enfim, existe uma infinidade de assuntos tratados nessa proposta de Constituição, mas você já entendeu o meu ponto aqui. Se tal texto constitucional for aprovado, veremos uma catástrofe social e econômica se abater sobre o Chile, em algo que se converterá, tal como na Argentina, em um estudo de caso em tempo real. Poderemos observar com o passar dos meses como um mau texto constitucional pode desestruturar completamente um país e reduzir sua riqueza acumulada. E tudo isso, é claro, tendo políticos socialistas à frente. É claro que essa Constituição catastrófica só passará a vigorar após sua aprovação popular, mediante plebiscito a ser realizado no dia 4 de setembro deste ano. E muita gente acredita que não há apoio da população para que mudanças tão drásticas sejam realizadas. Porém, e como nós bem sabemos, o fato é que os atores políticos não se importam muito com a opinião do povo, quando o assunto é colocar em vigor seus objetivos. E eles sempre encontrarão uma forma de aumentar seu próprio poder às custas das liberdades individuais. Um exemplo disso é o recente anúncio feito pelo presidente do Chile, o socialista Gabriel Boric, a respeito da instituição do sistema de saúde gratuito para todos os cidadãos do país, algo previsto na possível nova Constituição e que beneficiaria 5 milhões de indivíduos que ainda não têm acesso a esse serviço. Segundo Boric, muitas gerações de chilenos e chilenas sonharam com o que hoje estamos avançando em converter a uma realidade, que é um sistema de saúde público, gratuito, para todas e todos os usuários do FONASA, o Fundo Nacional de Saúde do Chile. E ele ainda complementa: a saúde tem que ser um direito. Lindo, não é mesmo? Parece aquela coisa de saúde pública, gratuita e de qualidade que vemos aqui no Brasil, só que em uma versão andina. É claro que nenhum brasileiro cairia nessa lorota, porque nós sabemos bem que o nosso SUS definitivamente não funciona, se constituindo apenas de um ralo de recursos públicos. Mas isso pode sim enganar muitos trouxas no exterior. E esse é o caso de Tedros Adhanom, o burocrata globalista presidente da OMS, que afirmou em seu Twitter: "Nós parabenizamos a decisão do governo do Chile de cobrir todos os gastos de saúde a 6 milhões de chilenos. Esse é um grande passo em direção ao seu compromisso com o #Saúde para Todos." E o fato de que tal sistema de saúde começará a vigorar no dia 1º de setembro, vésperas do plebiscito, só demonstra a realidade de que o governo chileno está lançando mão de todos os artifícios para convencer a população a apoiar o novo texto constitucional. As constituições, inicialmente concebidas como forma de restringir o poder do Estado e de preservar os direitos fundamentais dos cidadãos, se transmutaram em instrumentos de tirania estatal, disfarçando a restrição de nossas liberdades por meio de supostos direitos coletivos e obrigações estatais de ponderar a economia e fazer progredir a sociedade. Como eu expliquei em meu vídeo Da Magna Carta às Cartas Magnas, a história das constituições, disponível aí no card, a história nos mostrou que ano após ano, mais tirânicas se tornaram as constituições e maiores se tornaram os estados que as criam e as fazem cumprir, a seu bel prazer naturalmente. O fato é que toda mudança constitucional só tem por objetivo reforçar o poder do Estado, aumentando, se possível, enquanto que as liberdades individuais vão sendo cada vez mais tolhidas. Mais e mais recursos são retirados da iniciativa privada, sob o pretexto de garantir direitos à população, ou seja, mais grana na mão do Estado, a ser desperdiçada em serviços de baixa qualidade e que servirão basicamente para distorcer a economia. Com o Chile, certamente, a história não será diferente, e seu novo texto constitucional, escrito com a caneta progressista dos novos socialistas latino-americanos, transformará aquele país, que podia ser considerado um oásis de liberdade no subcontinente, em mais um fracasso esquerdista latino-americano, um estudo de caso para as futuras gerações. Um após um, todos os governos da América Latina estão se aprofundando em políticas econômicas e sociais fracassadas, mas que ainda são teimosamente tentadas por políticos esquerdistas. Onde quer que a esquerda finque seu pé, onde quer que ela ocupe uma cadeira presidencial, aí teremos desarranjo econômico, destruição de riquezas e violação de liberdades individuais. Mesmo o Chile, um país modelo para seus vizinhos, no que tange à liberdade econômica, não está livre de sofrer de tais desmandos, e mesmo poucos anos de interferência esquerdista
são suficientes para minar as bases que permitiram ao país se tornar o pedaço de terra mais desenvolvido do continente. O texto constitucional desenvolvido naquele país é uma tragédia sob todos os aspectos e só reforça aquele ponto que nunca deve ser esquecido. Não existe mudança política substancial que não se reflita apenas em mais Estado. Caso sua nova Constituição seja aprovada, o Chile estará fadado a perder seu posto de único país desenvolvido da América Latina, e seu IDH, o mais alto da região, tenderá a despencar, uma vez que a nova Carta Magna do país despreza aquilo que mais possibilitou a melhoria de vida dos cidadãos chilenos, a liberdade econômica. Não há mudanças constitucionais que venham para o bem, e um país latino-americano, inevitavelmente, só terá mais socialismo e menos liberdade se sua Constituição for modificada, por pior que seu atual texto seja. Ainda há uma esperança para o Chile, a depender do posicionamento de sua população no dia 4 de setembro. Porém, ainda que os chilenos cometam a loucura de aprovar sua nova Constituição, o caso do Chile nos servirá como um exemplo do que não deve ser feito, e de que como políticos só viabilizam mudanças legais e constitucionais se estas se reverterem em mais poder nas mãos do Estado e em menos poder nas mãos dos indivíduos.